Buenos amigos, ¿qué tal? Empezamos una clase más y el tema de hoy es el abecedário e os sonidos. Sim, vamos falar do alfabeto e antes de mais nada, queria dizer que a aula de hoje não é pra gente aprender o nome das letras. Não. O importante dessa aula aqui é sair aprendendo os sons, os fonemas e como eles se relacionam. Porque esse vai ser o grande segredo, principalmente para você que está aprendendo espanhol aí de casa, está aprendendo sozinho. Isso daqui vai mudar a forma como você vai passar a estudar espanhol. E para você que está vendo esse vídeo no YouTube, eu deixei lá no nosso site disponível todo o material para que você possa baixar e praticar aí de casa, tá beleza? Então vamos lá! Antes de mais nada, entenda que essa daqui é uma das aulas mais importantes que a gente tem no curso. Então é super importante que você fique até o final, pratique tudo da forma como a gente vai falar. Por que essa é uma das aulas mais importantes do curso? Entender como é que os sons funcionam. Um dos grandes segredos que a gente traz para a nossa metodologia é esse reconhecimento, os fonemas, os sons, e com esse conhecimento a gente vai poder trabalhar diversos materiais de formas diferentes. É muito mais importante você entender isso daqui do que, por exemplo, decorar uma regrinha de conjugação verbal, enfim. Isso daqui vai fazer com que você tenha um nível de internalização do idioma dentro da sua cabeça. Então você já entendeu que essa é uma das aulas mais importantes para o nosso curso e que textos são usados em uma das nossas técnicas também principais dentro dessa metodologia, mas por que a gente faz isso? Um dos grandes motivos para isso é porque o espanhol é um dos idiomas mais fonéticos que existem. O que significa ser um idioma fonético? Quando a gente vê uma letra e a gente tem um conhecimento do som dessa letra, a gente já consegue pronunciá-la mesmo sem ter nunca visto essa palavra antes. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático. Em português, nós temos aqui duas palavrinhas. Vou trazer a palavra fazer e a palavra família. Os dois faz têm a mesma escrita, não tem nenhum acento, porém elas têm sons diferentes. No fazer, a gente tem um A bem aberto. No família, a gente já fecha, fã, fá. No espanhol isso não acontece. Quando a gente entrar aqui para ver cada som de cada letra, vocês vão ver. Por exemplo, nas vogais não existe variação, é um som para cada vogal, certo? Então isso significa ser um idioma fonético. Você vai ter o conhecimento desses sons, conseguir pegar um texto, nem conhecer as palavras e já conseguir pronunciá-las. Isso daí já é um grande segredo para que você possa então ter um avanço muito rápido no idioma seguindo a nossa metodologia. E mais uma coisa super importante, por mais que tenham alguns sons que pareçam ser difíceis, que a gente vai estudar aqui, em português nós temos todos os sons que existem em espanhol. Existe todo um porquê disso ter acontecido, questão histórica, a gente pode tentar abordar isso depois aqui se vocês quiserem. Inclusive se quiserem, deixa aí o comentário. Mas é importante saber que nós temos todos esses sons. Em espanhol, a língua espanhola não tem todos os sons que o português, porque o português tem uma evolução a mais. Mas enfim, esses sons que são um pouco mais difíceis é porque em português a gente usa menos e aí acaba que a gente tem um pouco de dificuldade de fazer o uso na frequência que se usa em espanhol. Mas a gente vai ver isso em detalhes e esses que são mais difíceis a gente vai enfatizar um pouco mais aqui no exercício. Ok? Mas agora vamos então partir para a prática. Vamos lá ver cada som um por um com exemplos para poder você sair dessa aula preparado para pegar os textos e estudar aí em casa. Vamos lá. Vamos começar pelas vogais, las vocales. E aí já entra o primeiro ponto super importante que eu já falei para vocês, que é as vogais em espanhol, elas não têm variação de pronúncia, como em português, só a letra A tem diversas, a letra O tem diversas, enfim. Em espanhol não tem. Elas são com um som mais aberto e um som mais direto. Vamos ver aqui direto nos exemplos e eu vou falando em cada situação aqui o que é mais fácil, o que eu acho mais difícil. Inclusive, vamos começar pela mais difícil, que é a letra A. Vamos direto para o exemplo que vai ficar mais fácil para você entender. Vamos lá. Ana. Ana y Antonio van a la playa a nadar y tomar el sol. Ana, bem aberto. Pode até parecer estranho, inclusive quando você for praticar, mesmo que soe estranho, faça bem aberto. Ana y Antonio van a la playa a nadar y tomar el sol. Ok? Pratiquem aí e me digam, tá? Vamos então para a letra E. El elefante es un animal grande y pesado.
A letra E, vocês podem ver que não é um Ezão aberto, igual a gente tem em português. É um E. El, elefante, es, grande. Beleza? Vamos lá para a letra I. A letra I, facinha. La isla es un lugar muy bonito para visitar en vacaciones. Isla, bonito, visitar. Tranquilo. Vai acompanhando aí no PDF, aqui no vídeo também deve estar passando, e vai repetindo também, ok? Se precisar pausar, se eu estiver indo rápido demais, pausa o vídeo, repete a frase e depois continua. Vamos lá. Letra O. El oso es un animal grande y peludo que vive en el bosque. Oso, bosque. Ok? Vamos lá para a letra U, que também é super fácil, para mim também é exatamente igual ao português. El uniforme de la empresa es de color azul oscuro y lleva una corbata de seda. Uniforme, azul. Agora a gente vai entrar então nas consoantes. Vocês vão ver aqui que a gente vai ter as consoantes, mas a gente também vai ter alguns dígrafos que são super importantes para esse aprendizado dos sons do espanhol. Então, só para ficar claro o que são dígrafos. Quando a gente tem duas letras que formam um som de consoante. É isso, né, Produça? É isso mesmo. Então, beleza. Então, vamos começar aqui com as consoantes. Letra B, sílaba por sílaba. Ba, be, bi, bo, bu. Exatamente igual a gente tem em português. Ba, banana. É até legal aqui porque você consegue praticar junto com o som da letra A. B, bebida. Tranquilo, igual em português. Bi, bien. Bo, bonito. Bu, autobus. Bem tranquilo, acredito que vai ser fácil para você conseguir inserir isso daí dentro do estudo. Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a próxima. Letra C. O nome da letra em espanhol é letra C. O objetivo da aula não é entender que o nome da letra é letra C, mas vamos lá. Quais são os fonemas, então, que nós temos na letra C? Nós temos K, C, Si, Co, Cu. Exatamente igual a gente tem em português. Exemplos aqui, palavras. Carla, centro, cine, colores, quaderno. Ok? Pratiquem aí, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, deixem nos comentários. Vamos lá, CH. Essa daqui vai ficar muito mais simples, já partindo direto para o exemplo. Nós temos aqui chica, techo, chocolate. Percebe que esse é um som que a gente nem tem tanto uso assim em português, mas o Gustavo Lima fez o favor de deixar isso claro pra gente, com tchê, tchererê, tchê, tchê. É isso que você tem que ter na cabeça. Então, chica, techo, chocolate. Fechou? Acho que tá claro, né? Letra D. Aqui a gente tem uma semi-pegadinha, mas vai ficar claro aqui conforme a gente for explicando. Quais são as sílabas? Da, de, di, do, du. É quase igual a gente tem em português, mas aqui a grande diferença que tem que ficar muito claro para você é a sílaba di. Em português a gente fala di. Tipo, na minha cabeça se forma tipo um D e um J em português. Isso não vai acontecer nunca em espanhol. É bem duro. Di, di. Aqui no exemplo, vou começar do da, mas vamos focar no di depois. Vamos lá, aguenta aí. Banda, tranquilo. Dedo, tranquilo. Agora o di. Diana. Uma outra palavra também que é muito boa para você fixar isso é a palavra dia. Porque em português a gente tem a mesma palavra, que é dia. Então perceba a diferença, certo? Dia, dia. Do, doutor. Do, dude. Ok? As outras são bem fáceis, foca aí no di. Beleza? Vamos nessa. Estamos na letra F, hein? Tem muito chão pela frente. Aguenta aí, fica até o final. Letra F. Os sons das sílabas. Fa, fe, fi, fo, fu. Os exemplos. Bom, aqui não tem muito segredo, porque é bem parecido com o português, né? Então, fa, Fabian. Fe, feria. Fi, fin. Fo, foco. Fu, fui. Beleza? Tô falando muito beleza, né, gente? Mas vamos nessa. Letra R. Vamos lá. As sílabas. Ga, re, ri, go, gu.
Aqui a gente tem o mesmo padrão das duas sílabas que são diferentes. Em português a gente tem ga, gé, gi, gó e gu. Em espanhol são essas duas sílabas, o re e o ri, que mudam, mas o som é diferente. É basicamente como se a gente tivesse um RR antes da vogal. Re, ri. Tipo como se você estivesse assoprando mesmo. Re, ri. Vamos ver aqui no exemplo. Ga, Gabi. Facinho, tranquilo. Re, geografia. Essa palavra é muito boa porque você consegue praticar comparando com o português, né? Que em português a gente tem geografia, que é como se fosse o nosso som do J português, né? Geografia. Em espanhol, isso não acontece, é geografia. Ri, gigante. E também é uma palavra que a gente tem em português, que é gigante. Em espanhol, gigante. Aqui é bem legal também para você praticar o A. Go, gol e gu, a palavra gusta. Deu para pegar? Vamos para a próxima. E a próxima letra, exatamente, é igual a gente tem em português. A letra H não tem som em português, não tem som em espanhol. E é isso. Então, quando a gente vê aqui o H acompanhado de uma vogal, o som vai ser da vogal. Vamos lá, aqui nos exemplos das palavras para você entender. Claro, tem o H junto com outra consoante formando um dígrafo, vai ter o som daquele dígrafo, tá? Tô falando aqui só no caso do H junto com uma vogal. H com A, AC. H com E, Helena. H com O, oi. E H com U, Hugo. Tem também a palavra hincha, do H com I, que não tá aqui nos exemplos, mas a gente pode praticar mesmo assim. Pero, assim vamos. Bom, e a letra H, que em espanhol o nome da letra H é letra H, que é bem dificilzinha. Simples assim. Simples como entender o som da vogal a qual ele acompanha. Letra J. E aqui a gente tem uma letra que é bem diferente do português. Em português a gente tem um J que só de falar o nome da letra você já entende o som dela. Em espanhol, falando também, já entende a diferença do fonema, né, do som. J. É exatamente a explicação que eu dei para o fonema GE e GI, que é ri, ro. É exatamente esse mesmo fonema que a gente traz aqui para o J. Ra, re, ri, ro e ru. Vamos ver aqui dentro das frases, das palavras, para ficar mais claro. Jaime, jefa, joven, Julia. Agora vamos para uma letra que não existem palavras nativas, que é a letra K, sílaba por sílaba. Vamos lá. K, que, ki, ko, ku. Vamos ver nas palavras, embora essas palavras não sejam nativas do espanhol, dá pra gente treinar isso aqui quando você vê uma palavra com K. Catalina, Kevin, kimono, koala, kung fu, letra L. Aqui é exatamente igual os sons que a gente tem em português, então super tranquilo. La, le, li, lo, lu. Palavras. La, Larissa, por ejemplo. Leandro, Lídia, los, locución, Lucas. Então, gente, aqui é bem tranquilo, vai ser bem fácil. Dentre várias coisas diferentes, é sempre bom ter uma coisa aqui que é igual ao português para facilitar. Mas vamos voltar à vida real, porque agora a gente vem para um dígrafo que tem, inclusive, diferenças de país para país. Na Argentina vai ser de um jeito, no México vai ser de outro. Porém, é muito importante que você conheça todos, mas não faz diferença, principalmente agora para o início da sua jornada, não faz diferença qual você vai escolher seguir. Escolha o que vai ser mais simples para que você possa pronunciar, e aí depois, lá na frente, você decide se você quer seguir uma variante da Espanha, se você quer seguir uma variante mexicana. O mais importante aqui, gente, é que vocês consigam se comunicar com clareza. Conseguindo se comunicar e falar corretamente, essa questão de sotaque, essas questões, elas são muito menores, você vai poder escolher isso lá na frente, certo? Inclusive, eu nem acho isso tão importante, ter um sotaque perfeito não é o objetivo realmente é a comunicação e ir se aperfeiçoando aos poucos. Então vamos lá, vou falar uma palavra com vários desses sotaques,
para poder você entender. Lluvia. É como se tivesse um LH. Lluvia. Paella. Llanto. Llavero. Llamada. Entende? É como se tivesse um LH. Agora, na Argentina, é quase como se fosse um CH. Lluvia. Llanto. Llavero. Chamada. Entende? Já a grande diferença, inclusive é um dos motivos pelo qual às vezes é difícil acostumar o ouvido, porque tem muitas coisas muito diferentes. Esse é um dos sons desafiadores. E um outro que é muito comum também e simples de usar seria como se fosse lluvia, llanto, llavero, llamada. Eu acredito que vai ser mais simples para quem está começando fazer o uso da pronúncia mais próxima que a gente tem em português. E aqui no caso seria o LH. Eu vou repetir novamente todas as palavras com essa variante e aí vocês pratiquem as palavras e os sons de todos os exercícios com isso. Depois vocês podem adaptar, conforme inclusive os áudios que vocês forem ouvir, do país que vocês forem ouvir, isso vai ser natural dentro do estudo de vocês, tá? Façam uso com essa variante e depois vocês vão adaptando. Então vamos lá. Lluvia, llanto, llavero, llamada. Beleza? Estamos acabando, mas aguenta aí. Eu sei que tá longo, mas é super importante ver até o final. Vamos lá. Letra M. Essa daqui, voltamos à vida mansa, exatamente igual os sons da letra M em português. Então lá, sílaba por sílaba. Ma, me, mi, mo, mu. Tranquilo. Palavras. Mañana, médico, miércoles, modesto, muchos. Fica aí. Se vocês estão cansados, gente, imagina eu que tive que gravar essa aula 2 vezes. Então vamos nessa, vamos lá. Letra N. E aqui é uma letra um pouquinho difícil, né? Mas na verdade não é difícil. É simplesmente uma letra só, que em português a gente usa 2, que é o NH. É exatamente esse som e nada mais. Não se preocupem com essa letra também. Ela só é assustadora porque tem um tio numa consoante. Como assim? Mas é isso mesmo. Vamos lá. Letra N é uma letra oficial mesmo. Inclusive nos teclados em espanhol. Eu comprei um no Paraguai. Vem com essa letra no teclado. É super legal. E é simples. É exatamente o som do nosso NH. Vamos lá para as palavras para ficar mais fácil, né? Espanha. Mañana. Año, niño. Fácil, né, gente? Fácil. É só não se assustar com esse tio aí numa consoante. Letra P. Graças a Deus, ela é exatamente igual ao português também, gente. Então é pá, pê, pi, po, pu. Vamos lá. Exemplo dentro das palavras aqui, só para não deixar passar, por mais que seja fácil e igual. Vamos lá. Pasteles, película, pide, porquê, pueblo. Agora vamos para a letra Q. A maturidade que faltou lá. Eu não vou repetir isso. Letra Q, que é o nosso que em português. Ele é muito usado para quê? Para dígrafos. Então a gente vai ter o que junto com o U. E é exatamente o mesmo som que a gente tem em português. Que hora es? Quiero, querer. Tranquilo, é só isso mesmo. Próxima letra, letra R. E aqui a gente vai ver as duas formas que a gente usa, tanto ela sozinha quanto o RR junto, porque a gente vai ter uma diferença grande disso e a gente vai ter uma aula só para diferenciar o R sozinho do R no dígrafo. Mas vamos lá, letra R sozinha. Ra, re, ri, ro, ru. São palavras que a gente tem. Ra, raia. Re, reina. Ri, rio. Ru, ruta. Aqui precisa ficar muito claro a diferença, porque em português a gente tem o som do R mais rasgado, digamos assim, exatamente. Vamos pegar essa palavra, rasgado, é um som que a gente escreve com R. E o som é quase como se tivesse o nosso RR aqui, ele é suave, como se a gente estivesse assoprando, rasgado, entendeu? Em espanhol isso não acontece. Esse som é do J. A gente vai ter a palavra jamón, por exemplo, ok? Jamón, que se escreve com J, significa presunto. E nós temos o nome de uma pessoa, em espanhol, por exemplo, é Ramón, que em português a gente diria Ramón. Entendeu? Deu para entender? Ficou confuso? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Isso precisa ficar muito claro para que a gente não erre na pronúncia do R, certo?
E aí é que entra o pulo do gato, porque a gente vai ter o RR, que é ainda mais duro o som, ainda mais vibrante, ok? Essa aula sobre essa diferença entre esses dois R's vai ficar para um outro vídeo, porque é mais complexo, precisa de ter um ouvido um pouquinho mais treinado, mas não é nada impossível, todo mundo consegue, mas só para que esse vídeo não fique ainda mais gigante do que ele é. Vamos ver aqui também o RR, eu vou pronunciar, mas essa diferença vocês veem no outro vídeo, vou deixar no card aqui e no curso também vai ter. Vamos lá, exemplos com o RR. La torre, el carro, guitarra, é mais vibrante, certo? Talvez esse seja o maior desafio em termos de pronúncia aqui do espanhol, então é muito importante que você assista a aula sobre esse tema para que você possa fazer a pronúncia correta. E aí lá, assiste a aula, se ainda tiver dúvida, coloca nos comentários. Qualquer coisa a gente faz mais vídeos sobre isso para facilitar o seu entendimento e a sua pronúncia nesse som aqui, nesse fonema. Beleza? Vamos para a próxima, letra S. A melhor notícia que a gente tem sobre a letra S é que não existe dois S's, não existe S com som de Z em espanhol. É tudo simples. Sa, se, si, so, su. Graças a Deus, né, gente? Vamos lá para as palavras para a gente entender. Sa, saber. Se, sentir. Si, siente. So, sopa. E su, suéter. Vamos para a próxima, então, que está acabando. Letra T. Aqui a gente vai ter o mesmo fenômeno que a gente teve lá na letra D, lá atrás, mas vai ficar fácil de entender. Ta, te, ti, to, tu. Em português, a gente tem, por exemplo, a palavra tia. A gente nunca vai ter esse fonema aqui dentro da letra T, ti. Isso vai estar lá dentro do CH, certo? Então, quando você vê um T com I, vai ser sempre esse som duro, ti. Vamos ver dentro das palavras aqui das frases. Tamanho, te. Existe uma palavra que é só isso, te, significa chá. Mas vou usar uma outra palavra, interessante. To, tomar, tu, tuia. Terminamos a letra T, vamos gente, que a gente tá quase acabando. Vamos para a letra V, que é a nossa letra V. Letra V. A letra V, que é a nossa letra V em espanhol, ela tem algumas leves diferenças de país para país. Vocês vão perceber isso conforme o ouvido de vocês estiver mais treinado. Mas a regra é o mesmo som do B. Coloca isso na sua cabeça. A letra V é exatamente o som do B. É exatamente igual ao B, ok? E tanto é que tem uma das piadas do Chaves que eles estão na escolinha e o professor Girafales está explicando como é que se escrevem algumas palavras. E aí tem algumas palavras lá que tem V ou B. Então, traduzindo, é como se fosse assim, o B de burro ou o B de vaca. Porque as duas têm o mesmo som. Só para entender aqui. Então, vamos lá. Sílaba por sílaba. Ba, be, bi, bo, bu. Tranquilo, igual o B, sem preocupação aqui. Vamos aplicar isso aqui dentro das palavras então. Ba, vaca, be, vestido, bi, viento, bo, boi e bu, vuelvo. Deu para entender? Tudo certinho? Então bora para a próxima letra. Que, a exemplo da letra K, a letra W também não tem palavra nativa em espanhol. Então aqui são só palavras mesmo, acredito que a maioria sejam em inglês, né? Porque principalmente coisas novas e tecnológicas com essa letra vai ser em inglês. O nome em espanhol dessa letra não é W, o nome dela é W ou W. Isso porque o W é escrito como se fossem dois Vs, forma um W. Como é que é então o som dessa letra? Tem duas situações, ou vai ter o som do V, que é o som do B, ou vai ter o som originário da palavra. O exemplo que eu trouxe aqui é um som que vai ser original, que é a palavra Wi-Fi. Em português a gente até tenta fazer mais original ainda da pronúncia correta em inglês. Em espanhol eles sempre tentam trazer as palavras, porém fazer uma pronúncia muito mais espanhola. Como é que isso funciona, né? A palavra Wi-Fi em espanhol seria Wi-Fi. O I, eles não traduziram, eles não fazem a pronúncia como se fosse o I do inglês. Em português é Wi-Fi e em espanhol Wi-Fi.
Talvez já existam muitas pessoas, principalmente pela influência dos jovens, falando Wi-Fi, e aí você vai ter que ver dentro do contexto. Aqui não é uma regra, tá, gente? Até porque é uma palavra importada. Muito provavelmente o mais correto seja falar essa palavra na pronúncia original dela. Wi-Fi é em inglês. Com certeza você vai ver gente falando Wi-Fi em espanhol também. Enfim, vamos ter muito texto com muitas palavras disso, mostras originais mesmo, espanhóis falando, mexicanos falando, e aí a gente vai ver dentro de cada contexto como o W vai se comportar, ok? Vamos então para a letra X. Estamos acabando, gente. Meu Deus, não acredito que a gente está acabando. Letra X, o nome dela em espanhol é X, ok? E o som dela, para nossa alegria, vai ser só um. Em português, a gente tem vários. A gente tem, por exemplo, xícara, que é como se fosse um CH. A gente tem exemplo, que é como se fosse um som de Z. A gente tem várias coisas. A gente tem a palavra ex também, que é como se fosse um som de S. Excel, aí a gente tem o som que a gente vai chegar no espanhol, que é o mais próximo que a gente tem. O som do X em espanhol é x, x. Vou colocar nas frases, porque é para não ficar tão idiota repetindo isso daqui, né? Vamos lá. Examen, examen, exagerada. E a palavra ex, mi ex, o meu ex. Aqui, só para vocês entenderem também dentro do contexto. Letra Y, claro que esse não é o nome dela em espanhol. O nome dessa letra em espanhol é Y ou Y. E aqui, gente, a gente vai trabalhar com um sonzinho que é semelhante ao dígrafo LL, inclusive o próprio som e as próprias dificuldades. O sotaque vai mudar bastante de local para local. Vou colocar aqui dentro dos sons para que vocês possam entender. A gente pode falar o som do Y como se fosse um I, mas tem várias outras formas de falar também. Acredito que a forma mais simples para você começar seja fazendo o som do I. Então, vou repetir as palavras com esse som. Ya, yo, ye, por exemplo. Vamos colocar isso aqui dentro da frase para ficar mais fácil de entender. Ya he comido. Yo estudio español todos los días. Me alegra que haya ganado mi equipo favorito. Ayer fui al cine con mis amigos. Percebe que dentro das frases fica mais fácil entender como esse som funciona. Mas existem várias outras formas de fazer isso daqui, existem vários sotaques. Como, por exemplo, na Argentina, os caras falam show. Yo comí un pollo ayer. Como é que você entende um trem desse lá na Argentina? Seria yo comí un pollo ayer, em outro sotaque. E esse exemplo, inclusive, é muito pertinente porque vários de nós que estudamos espanhol escolhemos a Argentina como um destino para praticar o espanhol. Só que quando você chega lá e você se depara com esse sotaque tão diferente assim, que de repente é muito diferente do que a gente tem em português, e esses sons seriam mais próximos, por exemplo, numa variante chilena, numa variante mexicana, colombiana, pode ter muita dificuldade em aprender e praticar o espanhol na Argentina. É só uma observação mesmo, nada que você precisa se preocupar muito, até porque no estudo do espanhol você vai precisar passar por todos os sotaques para poder ter um nível de espanhol avançado. Mas para que você inicie no estudo do espanhol, não use esses sotaques muito diferentes, tá? Então eu te indico que na letra Y você faça como se fosse o som do I, beleza? E vamos para a última letra. Ai, glória a Deus, vamos lá, letra Z, que em espanhol se fala letra Z. Então vamos lá, como é que é o som da letra Z? Gente, é a mesma coisa do som do S. Em espanhol não tem esse som Z, vibrante. Sempre vai ser o som da letra S. Então quando a gente vê um Z com um A, é sempre SA. Com E, C. Com I, Si. Não importa com qual vogal seja, é o som da letra S. Vamos para outros exemplos aqui. A palavra sapatilha, cicórnia, sona, açúcar, ok? É escrito com Z, dá aquela vontade de falar com Z, dá vontade de falar açúcar, mas é igual em português, gente, açúcar. Não vamos complicar. Fechamos então, né, gente? Acho que o Z também deu para entender, é mais fácil do que a gente imaginava. E agora, grande segredo, praticar muito.
Agora que você sabe como fala todos os sons, pega todas essas frases, pratica. Tem o áudio de todas elas também para que você possa ficar repetindo. Peguei o áudio de nativos para que você possa ter a maior precisão e treinar o seu ouvido com a velocidade que os nativos falam, né? Tentei falar aqui mais devagar para que pudesse ficar claro, para não ter dificuldade, mas lá nos áudios está tudo com a velocidade normal, com os nativos falando, então o segredo aqui agora é estudar e praticar com textos e com frases. Se você gostou, deixa o seu like, me segue no Instagram, segue aqui também o canal, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber mais as notificações das nossas próximas aulas, ok? Te vejo na próxima aula.